Olá! Hoje vamos ter um tutorial para o ToLookTCP, que é um método intermediário para resolver a última etapa do método BEM-Cisco, que é resolver as 3 últimas triplas. Esse método também fornece uma ótima base para depois aprender o método avançado TCP. O primeiro passo do ToLookTCP é criar pares, que vai formar as nossas triplas. Aqui a gente pode ver que na última camada a gente vai ter 3 triângulos de cor amarela e 3 de cor não amarela. Então o nosso objetivo é criar esses pares aqui, que junta a cor não amarela com a cor não amarela. E aí, naturalmente, os amarelos vão estar junto dos amarelos. Note que não faz diferença se eu tenho uma cor diferente ou uma cor igual. Para o ToLookTCP a gente vai ter alguns casos diferentes mais depois, dependendo, mas você não precisa se importar com isso durante o pareamento. O pareamento vai ser feito usando 2 algoritmos. O primeiro desses é o SLED. Ele é feito com R', L, R, L'. Mais uma vez. Aqui a gente pode ver que ele preserva a orientação da tripla à esquerda e troca a orientação das triplas à direita e na frente. E ele também faz um ciclo horário das triplas. Então ele troca no sentido horário tanto as quinas quanto os triângulos. O segundo algoritmo é o SLED, que ele vai ser feito com R, B', R', B. Mais uma vez. Aqui a gente pode ver que ele preserva a orientação também da tripla à esquerda, também troca a orientação das quinas na direita e à frente, só que ele faz um ciclo anti-horário das triplas, então tanto das quinas quanto dos triângulos. Vamos agora ver um exemplo de como usar esses algoritmos para fazer o pareamento das triplas. Bom, primeiro a gente nota aqui que já temos um parzinho, então o nosso objetivo é agora, se possível, fazer outro. A gente vê que tem uma quina aqui, que também está com a parte não amarela para baixo. A gente geralmente vai parear as quinas aqui, né? Porque aqui a gente não consegue trocar. Mas aqui, por exemplo, a gente tem 2 que não estão, então a gente pode colocar essa aqui ou essa aqui. Por que a gente não quer colocar aqui? Bom, a gente vai querer preservar a orientação do nosso par que já está feito e a gente vai trocar a orientação das 2 outras. Se a gente fizesse nessa posição, esse triângulo aqui que a gente quer trocar, que a gente quer parear com essa quina aqui, ele ia ficar em cima e não ia ter como a gente parear. Então, quando a gente coloca nosso par feito em cima de um dos triângulos não amarelos e a gente forma um outro par, o que vai acontecer agora? Agora, quando eu fizer um dos meus algoritmos, que ele vai preservar a orientação aqui, então ele vai manter esse parzinho junto, vai manter esse triângulo aqui embaixo, ele vai trocar a orientação desse daqui, então esse parzinho vai ser preservado, e aí aqui, essa quina, ela vai trocar de orientação, então ela vai estar do jeito perfeito para eu conseguir parear aqui com esse último triângulo. Bom, então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o SLED ou a gente quer fazer o head? Bom, às vezes, tanto faz. Você pode fazer só o que você se sente mais confortável, o que você acha mais rápido. Por um motivo que é mais óbvio quando você for aprender TCP, às vezes é melhor você fazer de forma que o último triângulo não acabe na posição correta. Então aqui, ele precisa de um ciclo anti-horário para ele parar aqui na frente, que é o azul. Então, eu não faria o SLED, né? Eu faria o head aqui. Porque aí, quando eu mandar aqui, ele não vai estar na cor correta aqui. Que isso, em geral, nos dá um caso melhor de TCP. Vamos ter aqui mais um exemplo. Aqui, de novo, a gente já tem um parzinho, que em geral é o que acontece. E a gente tem uma quina que está orientada aqui com a parte não amarela para baixo, e a gente tem um triângulo aqui não amarelo. Então a gente pode juntar esses dois aqui.
Aí agora o que a gente quer anotar, né, a gente vai querer preservar esse daqui, então a gente coloca ele na esquerda. E o triângulo, ele já tá sobre a face onde ele pertence, né? Então, assim, a gente não tem como resolver ele, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, outra coisa que a gente vai querer fazer, fora evitar os casos de flip, vai ser colocar o último triângulo aqui na frente. Porque, então, aqui o que vai fazer, né? Eu vou fazer o sled aqui, porque eu quero mandar o roxo pra cá, então é sentido horário. Então, vai preservar esse par, vai trocar a orientação desse para preservar ele também, e aí vai trocar a orientação desses dois, e aí eu vou conseguir fazer um par com eles. E aí, quando eu fizer o par com eles, você vai ver que ele vai estar aqui na frente. E esse daqui vai ser o nosso ângulo de reconhecimento. E é por isso que é um pouquinho melhor quando a gente consegue o triângulo já aqui na frente, porque aí a gente não precisa rotacionar para reconhecer os casos. O próximo passo do Outlook TCP vai ser resolver as quinas relativo a esses lados aqui. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o cubo nesse ângulo aqui, então todas as triplas estão feitas, e a gente está com a quina com o amarelo para cima na nossa frente. E o que a gente vai olhar é se tem uma cor igual com qual lado. Então, assim, aqui vai ter 3 casos. Ou a quina aqui da frente vai estar resolvida, no caso aqui vai estar tudo igual aqui, ou então a gente vai ter esses dois iguais ou esses dois iguais. Nesse caso aqui, que o que tem uma cor que combina tá na direita, a gente vai fazer primeiro esse movimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o inverso do head. Então, a gente faz B', R, B, R'. E aí, você pode ver que resolveu aqui toda a camada de cima. Só ficou faltando 2 triângulos, que seria o próximo passo. O outro caso que podemos ter é que a quina aqui também não está resolvida, só que agora a cor que combina na quina está à esquerda. Aí a gente vai mudar primeiro para cá. Aí a gente vai fazer o inverso do sled, só que com esse ângulo aqui. Então aqui a gente faria o inverso aqui do sled. E aí você pode ver que resolveu também a camada de cima, ficou só faltando os triângulos. O último caso que a gente tem, que é quando a quina aqui está resolvida, a gente pode ver que todas elas, na verdade, estão no lugar, a gente só precisa flipar essas duas. Então, a gente vai fazer o algoritmo de 2 flip, que a gente faz um head e depois um sled. E a gente pode ver que a última camada, de novo, está resolvida, só faltam agora os triângulos. Só falta agora o último passo do Outlook TCP, que é resolver os 3 últimos triângulos. Parte do reconhecimento para esse passo começa já na primeira etapa de pareamento, em que a gente vai anotar quantos dos parzinhos que a gente formou, a quina e o triângulo têm a mesma cor. Então aqui a gente pode ver que é só um. Então a gente vai ter 3 possibilidades. Ou a gente vai ter que somente um dos pares tem a mesma cor, ou todos têm a mesma cor, ou nenhum deles tem a mesma cor. Se somente um deles tem a mesma cor, como é esse caso, a gente vai chamar o caso de ímpar. E se todos ou nenhum tem a mesma cor, a gente vai chamar o caso de par. Para o caso ímpar, a gente tem apenas um algoritmo. E para reconhecer, a gente só precisa saber qual vai ser o triângulo que vai ser resolvido. Possivelmente, você vai conseguir já prever isso enquanto você está resolvendo as quinas. Se não, se você olhar para o da frente, você já sabe que o que vai estar resolvido é o azul. E aí, esses dois vão os que precisar trocar. O algoritmo que a gente vai usar para esse caso é basicamente o mesmo da SOLL aqui no 3x3. Então aqui, como a gente vai executar esse daqui, é com os 2 triângulos aqui, e a gente vai fazer o seguinte algoritmo.
Se temos um caso par, temos duas possibilidades. Ou a gente vai ter um ciclo horário ou um ciclo anti-horário. O jeito que eu gosto de reconhecer, eu penso qual é o F que eu precisaria para juntar a quina com um triângulo de mesma cor. Porque ele vai ser meio que o mesmo movimento que a gente vai começar. Então, nesse caso aqui, seria um ciclo anti-horário dos triângulos. O movimento que eu faria aqui para juntar os dois seria U, né? Então, eu vou começar... Primeiro eu rotaciono aqui. E eu vou começar com U. Aí depois eu vou fazer um slice. U de novo. Vou subir aqui... O que executando é a direita, mas a gente notaciona como F, né? Volto o linha. Volto o slice. Aí eu faço aqui U, F', U. E para o último algoritmo, que aqui a gente tem um ciclo horário dos triângulos. A forma que eu gosto de pensar aqui é que eu preciso fazer um U' para juntar as cores. Então vou rotacionar para aquele mesmo ângulo, só que agora eu começo com U'. E vai ser exatamente o inverso daquele algoritmo, né? Então, U', F, U'. Eu vou fazer o slice para cima. Aí, U, F', U'. Slice para baixo, U'. Eu queria comentar um pouco agora sobre como ir para o próximo passo, que é aprender TCP completo. Então, a maior parte do reconhecimento você, na verdade, acabou de aprender nesse vídeo. Você tem que saber se o caso é par ou ímpar. Você tem que olhar qual que é o estado da quina. E aí, outra coisa que você vai notar é onde está o triângulo que pertence aqui na frente. Então, nesse caso aqui, está na direita, né? Ele pode estar na direita, na esquerda ou está já resolvido. Então, quando ele está resolvido, isso é os casos de flip, que em geral você se aprende por último, até porque em geral dá para evitar eles, como eu também comentei na primeira etapa. E em geral se começa com os casos pares, porque os algoritmos de TCP pares são melhores. E, honestamente, o algoritmo de two-look TCP para ímpar é melhor. Então fica no melhor desse meio termo. Eu vou deixar um documento na descrição com todos os algoritmos de TCP e também um treinador de TCP. Bons treinos!